Bom dia, a gente fez um videozinho para explicar um pouco sobre o BRICS. Então, quando nós estamos falando de BRICS, nós estamos falando de um agrupamento econômico atualmente composto por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ela apenas não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, mas também de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou seja, não registrado burocraticamente, com estatuto e carta de princípios. O BRIC não é um bloco econômico como o Mercosul, nem político como a União Europeia, e muito menos militar como a OTAN. Ela trata-se de um conceito que está mais ligado aos grandes mercados emergentes, que nada diz respeito sobre o modelo político-social ou econômico de cada país que os representa. Porque, como é dito pelo professor André Roberto Martim, o professor de Geografia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a USP, né? Abre aspas. Nos últimos anos, vem crescendo a ideia de que o BRIC está tirando dos Estados Unidos, União Europeia e Japão, a chamada trilateral, o dinamismo da economia mundial. Como é dito pelo mesmo professor, na visão dele ele diz, abre aspas, o Brasil e a Rússia possuem abundância de recursos naturais, enquanto a China e a Índia possuem mão de obra. Isso que os lhe dá o potencial de crescimento. Já os trilaterais, embora possuem capital, não têm mais o que por onde crescer. BRICS na atualidade. Atualmente, os BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial, formando o grupo país que mais cresce no planeta. Além disso, representa 42% da população mundial e 45% da força de trabalho e o maior poder de consumo do mundo. Destacam-se também pela abundância de suas riquezas nacionais e as condições favoráveis que atualmente apresentam para explorá-las. A partir do ano de 2011, a África do Sul também foi oficialmente incorporada ao BRIC, que passou a ser chamada então de BRICS, com S maiúsculo no final para designar o ingresso do novo membro. O S vem do nome do país em inglês, South Africa. Durante a cúpula do BRICS em 27 de março de 2013, os países do eixo decidiram pela criação de um banco internacional do grupo, o que desagradou profundamente os Estados Unidos e a Inglaterra, países responsáveis pela FMI e Banco Mundial, respectivamente. A decisão sobre o Banco do BRICS ainda não foi oficializada, mas deve se concretizar nos próximos anos. A ideia é fomentar e garantir o desenvolvimento da economia dos países membros do BRICS e de demais nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento.